Olá, meu aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa com o professor Pedro Henrique. Bom, vamos lá. Dando sequência aí, a Banca CESP, ela adora o assunto regência, tá legal? Então, regência com pronome relativo, regência com, enfim, com verbos do dia a dia, regência com verbos que apresentam uma dificuldade, né, por serem pouco usados, né? De uma forma geral, a Banca CESP ela adora o assunto regência, né? Então nós temos aqui, bom, questão número 1, vamos lá. No sentido de fazer ou realizar algo, o verbo proceder admite dois empregos, de acordo com a norma culta: proceder à busca e proceder à busca sem alteração de sentido. Bom, primeiro ponto é o seguinte: vamos estabelecer já de antemão, né, uma lógica para o assunto regência. Por exemplo, a regência, na língua portuguesa, regência, ela pode ser definida como regência verbal ou nominal, tá? Então, na verdade, quando você fala regência verbal e regência nominal, você está falando de quê, Pedro? O que é regência verbal, regência nominal? O que é isso? Bom, estou dizendo que é uma relação que existe entre a exigência da preposição por uma palavra, que pode ser um verbo, regência verbal, ou um nome, uma palavra que não seja verbo, regência nominal. Então, quando você fala regência, olha que interessante, ó. Necessito de livros, pronto, para estudar, e tenho necessidade de livros. Se você for observar direitinho, o de é a preposição nos dois casos. Nós temos a preposição de. Saber todas as preposições é fundamental, Pedro? Não, não é fundamental, mas as principais você tem que saber. A, por, em, de, com, para, tá? Até. Algumas preposições que são chamadas de preposições tradicionais, corriqueiras, clássicas do nosso dia a dia de concurso público. Então, quando você trabalha com regência, que é uma relação que existe entre uma palavra e a preposição, ela vai ser chamada de regência verbal ou nominal, dependendo de quem está exigindo a preposição. Então, neste caso aí, vou colocar até com caneta azul, necessito é verbo. Se é um verbo que está pedindo a preposição, então a gente tem um caso de regência verbal. E aqui, tenho necessidade. Necessidade é que está pedindo a preposição. Só que necessidade não é verbo. Necessidade é um nome. Então, ó, necessito é um verbo e necessidade é um nome. Então, nós temos aqui um caso de regência nominal, porque um substantivo, ou seja, um nome, está exigindo a preposição, né? Então, a gente tem algumas dicas de preposição, né? Dicas de regência. Alguns verbos tradicionais, né, que aparecem muito em questões de concursos. O proceder, ele é muito comum. Ele aparece mesmo. E o proceder não tem jeito. O verbo proceder, ele é um verbo transitivo e indireto. E exige a preposição a, tá? Então, na verdade, ele exige a preposição a. Ele não pode ser utilizado como verbo transitivo direto, não, tá? O verbo proceder, ele é um verbo transitivo indireto e pede a preposição a, ou seja, ele diz assim: no sentido de fazer ou realizar, o verbo proceder admite dois empregos. Não admite dois empregos. Primeiro erro. De acordo com a norma culta. Não admite.
proceder à busca e proceder à busca. Não. Quando você fala busca, que é uma palavra feminina, se você troca busca por processo, ficaria proceder ao processo. Por quê? Porque você tem aqui uma preposição exigida pelo verbo proceder e você tem um artigo acompanhando o substantivo processo. E em cima você também tem a preposição exigida pelo verbo proceder, quem procede, procede a alguma coisa, mas pelo espelho que nós criamos aqui, o artigo acompanhando o substantivo busca. Então, esta frase aqui, que está com a crase, ela está correta. Mas esta frase aqui está completamente errada. E outra, sem alteração de sentido. Não estou falando de alterar ou não o sentido. Simplesmente, o verbo ele não pode ser empregado como verbo transitivo direto. Ele é um verbo transitivo indireto. Então, no meu curso teórico, gravado, que eu gravo para vocês, você consegue pegar uma aula de teoria completa de regência e você vai verificar que o próprio proceder faz parte da aula. Por quê? Porque é um verbo campeão de prova. Campeão. Então, a gente não pode deixar passar despercebido. Então, esse item número 1 aí, ele está completamente errado. Completamente errado. Item 1, completamente errado. Aí vamos ao item 2. Tal como o substantivo objeção, o verbo objetar exige complemento introduzido pela preposição de, como, por exemplo, na seguinte frase. Os críticos objetaram de que a definição da democracia processual é indiferente aos valores. Não. Quem tem objeção, de fato, tem objeção a. Ou seja, o nome, o substantivo, objeção, ele exige a preposição a. Isso é normal? É, objeção a alguma coisa. Mas o objetar, o verbo objetar, é um verbo transitivo direto. Ou objeção a alguma coisa, desculpa, tá? Ou de alguma coisa, tanto faz. Então, olha só. Eu tenho objeção a alguma coisa ou de alguma coisa. Até mais comum o a, tá legal? Mas, de qualquer forma, o objetar é transitivo direto. Ou seja, ele não pede nem a preposição a, nem a preposição de. Então, ele diz assim, tal como o substantivo objeção, o verbo objetar exige complemento introduzido pela preposição de. Mentira, ele não exige. O verbo não exige complemento introduzido pela preposição de. Como, por exemplo, aí está tudo errado, né? Então, você tem aí, aqui seria, os muitos críticos objetaram que a definição de democracia processual é indiferente aos valores. Então, o item 2 está completamente errado também, beleza? Vamos lá. Item 3. Item 3, os dados sobre óbitos precoces indicam pouca atenção dispensada ao pré-natal, ao parto e aos cuidados com o recém-nascido. Ao pré-natal, ao parto e aos cuidados, a presença da preposição deve-se à regência da palavra indicam. Ou seja, quem indica, indica alguma coisa? Não. Indica alguma coisa, pouca atenção. Mas é pouca atenção a quê? Pouca atenção ao pré-natal, ao parto, aos cuidados com o recém-nascido. Na verdade,
Quem está exigindo a preposição é o nome, ou seja, o substantivo atenção. Então, ele que está exigindo a preposição a, que apareceu aqui, ó, em ao pré-natal, em ao parto e em aos cuidados. Ou seja, nós temos aí 3 preposições. Por quê? Porque você tem 3 complementos nominais para o nome atenção. Então, na verdade, é um caso de regência, né? Só que é uma regência o quê? Nominal. E ele está pedindo, ó, da palavra indicam? Não. E sim da palavra atenção. Então, está completamente errada. Completamente errada, tá? Então, o item 3 está completamente errado.